Capítulo 5 O Retorno. No fim, nenhum dos 11 jovens passou no teste. Havia uma garota que foi tão longe como Wang Lin. Nesse dia, todos os jovens que falharam no teste foram enviados de volta para o fundo da montanha. Os discípulos da seita Raio levaram eles para casa um por um. Aquele que veio levar Wang Lin para casa era o mesmo jovem que tinha pegado ele. Atrás dele estava Wang Zhou e Wang Hao. O jovem colocou suas mãos em conchas e disse: Irmão Wang Zhou, parabéns em tornar-se discípulo do tio mestre. Você tem um futuro brilhante pela frente. O rosto de Wang Zhou mostrou uma expressão arrogante. Ele disse orgulhosamente: é apenas natural. Mestre disse que depois que eu tiver terminado de cuidar dos assuntos mundanos em casa, ele me ensinará técnicas de cultivação depois que eu retornar. Wang Hao levantou sua cabeça e assentiu ao lado. Eu sempre olhei para baixo sobre seu comportamento arrogante. E daí se você tem um mestre? Eu serei capaz de aprender como produzir pílulas imortais. Wang Zhou deu Wang Hao um olhar duro, então ele mudou seu olhar para Wang Lin, que estava lá silenciosamente. Ele sorriu e disse: Cheju, como foi? Eu lhe disse antes que você não tem a capacidade, mas ambos você e seu pai não acreditarão. Agora nós sabemos o resultado. Cheju levantou sua cabeça, olhou levemente para Wang Zhou e disse: Senhor, meus pais estão esperando por mim em casa. Por favor, leve-me de volta assim que possível. Wang Zhou viu Wang Lin ousar ignorá-lo e zombou: Pequeno caipira, é melhor você tornar-se um carpinteiro em uma pequena vila para o resto da sua vida, como seu pai. O jovem imortal soltou um sorriso fraco enquanto ele olhou para os 3 jovens na frente dele, mas não disse uma única palavra. Ele varreu suas mangas e levou os 3 juntos enquanto eles desapareceram da montanha da seita Raio. Comparando esse voo ao último, o humor de Wang Lin era como o céu e a terra. Antes, ele estava cheio de esperança, mas agora, ele estava cheio de desespero. Pouco tempo depois, a casa do clã Wang apareceu. Wang Lin abriu seus olhos. Ele podia ver de longe a casa do clã que estava acesa em celebração com uma atmosfera vivida. Havia muito mais mesas de banquete do que quando seu pai tinha organizado a festa na vila. Elas quase cobriram o pátio inteiro. Todos os membros da família Wang estavam lá. Mesmo aqueles que estavam longe comprando madeira, tinham voltado. A celebração estava em andamento, cheia de bebedeira e tagarelice. O líder do banquete era o irmão mais velho de Wang Tiansui, e o terceiro irmão de Wang Tiansui. Todos os parentes circulando os 3 deram seus parabéns. A cena era muito festiva. Seus olhos estavam cheios de inveja, mas suas bocas estavam cheias de bajulação. Especialmente em direção ao pai de Wang Lin, que não podia deixar de lembrar-se da tristeza de seu passado. O 6º tio de Wang Lin exclamou: Segundo irmão, dessa vez seu filho será selecionado com certeza. Após isso você não tem que ser um carpinteiro mais. Qualquer um que ver você não vai ter escolha, mas chamar você de mais velho. O 5º tio de Wang Tiansui disse: Lauer, de volta naqueles dias, eu já sabia que sua vida não seria normal. Você devotou sua vida para Cheju. Agora que ele vai ser um imortal, você sendo o pai dele deve ser extraordinário. Segundo irmão, desta vez, nossos filhos serão selecionados. Nós irmãos não nos reunimos uns aos outros em 10 anos. Dessa vez, devemos tomar uma bebida juntos, não importa o que. Disse o pai de Wang Hao, enquanto trouxe taças de vinho. Ele também era o terceiro irmão de Wang Tiansui. O pai de Cheju olhou para todos os parentes que costumavam olhar para baixo sobre ele. Todo o sofrimento do seu passado foi varrido. No entanto, ele não podia deixar de sentir uma pedra gigante esmagando seu coração. Cheju, você deve ser selecionado. Segunda cunhada, dessa vez seu casamento com segundo irmão lhe trouxe boa sorte. Tendo Cheju como seu filho, quem na área vizinha não conheceria você? Segunda cunhada, seu filho Cheju tem mais capacidade do que meu filho. Desde quando Cheju era pequeno, ele tem sido muito esperto. Mãe de Cheju, como se nós fôssemos da mesma família, há muitas relações consanguíneas que têm se casado hoje em dia. Minha filha está solteira e é aproximadamente da mesma idade de Cheju. Cheju é bonito e eu gosto dele. Por que não atamos o nó entre nossas famílias? Como o pai de Cheju, sua mãe estava cercada por um grupo de mulheres parentes que estavam entusiasticamente tagarelando ao lado dela. O pai de Wang Zhao segurava um olhar indiferente o tempo inteiro.
Ele secretamente desejava por um imortal vir e entregar as notícias de que Jeju não tinha sido selecionado, então poderia ver a reação de seu segundo irmão. Quando ele pensou nisso, ele soltou um riso e brindou com o parente próximo a ele que estava louvando seu filho. A cena estava agitada e cheia de espírito. Nesse momento, uma espada de luz apareceu e pousou no pátio. 4 pessoas apareceram com isso. A área imediatamente se aquietou. Nenhum membro da família Wang ousaria dizer uma palavra. O discípulo da seita Ryu varreu a área e secretamente suspirou. Ele lembrou-se quando ele foi selecionado como um discípulo da seita Ryu. Sua cidade natal estava celebrando como essa também. Ele repentinamente deu ao Wang Lin um olhar lamentável. Ele sabia que a coisa que esse jovem estava prestes a experienciar não era algo que um jovem podia lidar. Ele tem um caminho cruel à frente dele. O discípulo balançou a cabeça e saiu em uma espada de luz. Praticantes imortais não podem ter desejos mundanos. Cuide do que você precisa, eu pegarei vocês em 3 dias. Sua voz ecoou da distância. Quando o pai de Wang Zhou viu o imortal sair, ele rapidamente correu para seu filho e perguntou: o imortal Wei Bing lhe levou como seu discípulo? Wang Zhou disse, com um rosto cheio de orgulho e arrogância: naturalmente. Mestre disse que em 10 anos eu serei capaz de me tornar o líder dos discípulos da seita Ryu. O pai de Wang Zhou estava muito feliz. Ele afagou pesadamente o ombro do seu filho e riu: bom, Wang Zhou, você será um imortal no futuro. Nossa família Wang terá um imortal. O rosto do pai de Wang Hao também tinha uma expressão ansiosa enquanto olhava para Wang Hao. Quando ele estava prestes a perguntar, Wang Hao soltou um suspiro e disse: pai, você não precisa ter que perguntar. Seu filho já é um discípulo da seita Ryu. O pai de Wang Hao estava estático. Ele pegou seu copo e freneticamente bebeu. Wang Zhou tinha um olhar de desgosto no rosto. Ele disse desdenhosamente: terceiro tio, você deu nascimento a um bom filho. Ele perdeu bastante face da família Wang. Em frente de todo mundo ele bajulou o imortal e então, apenas dependendo de um suborno, ele foi capaz de tornar-se um ajudante. Wang Hao levantou suas sobrancelhas e disse: eu estou feliz, e daí? No futuro, vamos ver quem tem técnicas de cultivação mais fortes, então nós veremos quem perdeu a face da família. O pai de Jeju viu a expressão depressiva que seu filho usava, causando seu corpo tremer. Ele tinha uma sensação sinistra. Jeju, e sobre você? A mãe de Jeju perguntou, cheia de expectativa.